Olá, pode ocorrer que um estudante ou jovem pesquisador chamado a ler textos de Henri Lefebvre se coloque a seguinte questão: para que ler um autor que é fundamentalmente um autor que hoje pouco se conhece e mesmo que está falando de guerra nuclear ou da possibilidade de uma guerra nuclear, ou mesmo está evocando questões relativas ao desenvolvimento de uma civilização que priorizava o automóvel e que ainda efetivamente prioriza o automóvel, ou então da técnica como potencial destrutora da humanidade. Quando se lê Henri Lefebvre, é necessário considerar que ele está acompanhando todos os desdobramentos do pós-Segunda Guerra Mundial. E isto implica compreender não apenas os avanços obtidos na ciência, mas também as potencialidades destrutoras que estavam contidas nesta ciência, como é o caso da bomba atômica e o período da Guerra Fria, que envolvia os Estados Unidos e então a União Soviética. No entanto, apesar de muitos escritos de Henri Lefebvre conterem questões datadas, ele é um autor extremamente importante ainda hoje, na medida em que coloca questões que nos conduzem a refletir sobre a sociedade capitalista moderna. É neste sentido que hoje discutiremos um pequeno texto de Henri Lefebvre, que está em seu livro Contra os Tecnocratas. Discutiremos aqui o capítulo 2 do referido livro, que tem o capítulo este que tem por título Os mitos da tecnocracia, ou seja, até que ponto aquelas individualidades que são chamadas a gerenciar a organização da vida social podem ou não fornecer sua contribuição efetiva para uma sociedade pautada em valores mais humanísticos. Henri Lefebvre vai atentar para que a técnica em si não é boa nem ruim, mas a utilização que se dá a ela, ou então o culto que se faz a ela, pode produzir resultados amplamente anti-humanísticos, ou seja, pode produzir resultados que não atendem às necessidades da civilização. Pelo contrário, mistificam ainda mais o que são as relações sociais e o que seria uma verdadeira relação social, uma relação social pautada por valores essencialmente humanos. Não podemos perder de vista também que Henri Lefebvre é um humanista. Ele não é um marxista no sentido clássico. Poderíamos dizer, até mesmo, que ele se coloca muito mais como um livre pensador. Vejamos, pois, como Lefebvre trabalha esta questão a respeito do mito da tecnocracia. Para construir esta reflexão, ele parte de uma constatação empírica que era bastante presente nos anos 60, em razão do desenvolvimento da sociedade europeia do pós-guerra, na qual o automóvel havia assumido o símbolo de algo que garantia o prestígio social. Dirá Lefebvre, existe na sociedade contemporânea uma crise do humanismo. E leia-se, existe na sociedade capitalista do pós-guerra uma crise acentuada do humanismo. Lefebvre não está analisando a Europa no seu conjunto. Ele está olhando fundamentalmente para a França. Mas, a partir da França, ele está extraindo certas conclusões que poderiam ser universalizadas para outras sociedades que se encontravam no mesmo estágio de desenvolvimento.
Observará ele, nesse sentido, então, que há uma crise do homem e do humanismo, e que esta crise não é apenas teórica, ela é uma crise prática. Prática no sentido de que a sociedade caminhava cada vez mais para valorizar o consumo de mercadorias indiscriminadamente, de tal modo que não mediam as consequências deste consumo exagerado de mercadorias, ou mesmo a inutilidade de muitos recursos técnicos que estavam sendo colocados à disposição das grandes massas. Por exemplo, o automóvel, embora fosse apresentado como uma solução para o deslocamento dos indivíduos, na verdade, era contraproducente enquanto saída técnica, uma vez que produzia congestionamentos, engarrafamentos, a tal ponto que, muitas vezes, era mais fácil andar a pé do que entrar em um automóvel para se deslocar de um ponto a outro. Para Lefebvre, nesta sociedade, ou seja, na sociedade capitalista francesa que estava se desenvolvendo, as coisas passaram a ter mais importância que os homens. E dentre estas coisas se colocava aquilo que ele chamava de objeto rei, ou seja, aquele objeto de culto para a sociedade, isto é, o automóvel. Seja esta sociedade chamada, diz Lefebvre, seja esta sociedade chamada por sociedade industrial ou sociedade técnica, isto não mudava a realidade que podia ser constatada empiricamente, ou seja, o culto ao automóvel. Hoje poderíamos atualizar estas reflexões para pensarmos, por exemplo, não apenas o culto que ainda se mantém aos automóveis, mas também o culto que passou a existir em torno dos celulares, sendo que quanto mais moderno é o celular e quanto mais os indivíduos compram estes celulares modernos, mais prestígio, aparentemente, eles parecem ter. Aquela situação na qual, geralmente, as pessoas indagam: nossa, ele está com um celular de R$ 6.000. Olha só, é poderoso. Comprou um celular top, enquanto eu tenho apenas o celular básico. Basicamente, o raciocínio que Lefebvre está colocando a respeito do automóvel é este que poderíamos elencar hoje a propósito dos celulares. Dirá, então, Lefebvre, nesta sociedade onde as coisas têm mais importância que o homem, passou a dominar um objeto rei, o automóvel. A chamada sociedade industrial ou técnica dotou o automóvel de uma simbologia que assumiu também o caráter de um status, ou seja, através do automóvel se passou a identificar uma certa situação de prestígio e de poder. Neste sentido, diz Lefebvre, poderíamos dizer que vivemos a ditadura do automóvel. E esta ditadura do automóvel, ela é produzida pelos grandes lobbies industriais, aqueles que influenciam as decisões econômicas e que acabam influenciando também a opinião pública. Trata-se aqui, diz Lefebvre, de uma situação absurda, uma vez que os objetos passam a ser mais valorizados do que os indivíduos que os utilizam, ou mesmo os objetos, eles são produzidos em massa em detrimento da boa existência coletiva dos indivíduos, ou da saudável existência coletiva dos indivíduos. Lefebvre já está olhando aqui para a destruição ambiental que a grande indústria do pós-guerra estava acelerando, mas ele também estava olhando para como estas novas técnicas que acabavam se tornando consumo de massa ou sendo empregadas para consumo
de massa estava deteriorando a vida coletiva nas cidades. Em vez de facilitar a vida urbana, estava cada vez mais aportando problemas graves para a vida urbana. Lefebvre refere-se ainda a um outro absurdo. Produziam-se automóveis cada vez mais sofisticados, destinados aos vários estratos sociais. Produziam-se automóveis capazes de ter uma velocidade extremamente elevada, ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha, chegar a 140, 160 quilômetros por hora. No entanto, ao mesmo tempo, as cidades estabeleciam velocidades máximas para a circulação dos automóveis. Tratava-se, portanto, e trata-se ainda hoje, de um contrassenso, produzir automóveis extremamente potentes, sendo que nas cidades abundam ou proliferam placas nas quais a velocidade máxima é de 40, 50 ou 60 quilômetros por hora. Daí que ele se indaga, para que produzir esses automóveis potentes, com motores potentes, capazes de atingir altas velocidades, se estas altas velocidades não podem ser empregadas, seja nas estradas, seja no próprio espaço público. Trata-se aí de uma irracionalidade. No entanto, esta irracionalidade, observa Lefebvre, ela vai ainda mais longe. E ela vai mais longe na medida em que estes automóveis potentes e os vários tipos de automóveis produzidos, eles hierarquizam uma parte da vida social. Você tem o consumidor de alta renda, você tem o consumidor de média renda e você tem o consumidor de baixa renda. Então, se constrói um automóvel, se faz um automóvel para as elites, para aqueles setores de altíssima renda, se faz um automóvel para aqueles estratos médios e se faz o famoso carro popular para que este também seja adquirido por aquele consumidor mais básico. Daí que passa-se a identificar a importância dos indivíduos pelo tipo de veículo dentro do qual ele está se locomovendo. Dirá Lefebvre, o automóvel entra em uma estrutura hierárquica composta de delicadas diferenças, desde o pequeno automóvel ao grande automóvel, desde o automóvel bem feito e acabado até o automóvel mais rústico, mais básico, mais popular. Cada um desses automóveis configura uma espécie de personalidade do consumidor. Isso é interessante, uma vez que não é incomum vermos indivíduos que acabam financiando um automóvel de luxo em quase 8 anos, pagando 60 parcelas, 80 parcelas, simplesmente para ter aquele status de dizer que está andando em uma Hilux ou que está andando em um carro totalmente automatizado, automático. Nesse sentido, o automóvel, ele estrutura certas hierarquias e também é estruturante de certas percepções no interior da vida social. Para Lefebvre, a generalização do automóvel trouxe ainda para a vida urbana e para a vida coletiva novos problemas. Um deles é o de substituir os meios de transportes coletivos mais eficazes pelos meios de transporte individuais. O carro individualiza o transporte. Lefebvre está pensando o seguinte: por que não melhorar os transportes coletivos, tipo ônibus, ou então os metrôs, favorecendo o transporte de massa em boas condições e deixar de lado o automóvel
uma vez que o automóvel beneficia fundamentalmente os indivíduos e não o coletivo. Nesse sentido, os automóveis, eles passaram cada vez mais a substituir os meios de circulação mais racionais, leia-se, públicos, ou mais aperfeiçoados. Tornou-se, ao mesmo tempo, e este é um outro problema que cerca o desenvolvimento da chamada civilização do automóvel, provocou, ao mesmo tempo, uma outra situação absurda, que é a desvalorização contínua dos próprios automóveis, ou aquilo que poderíamos chamar de uma taxa decrescente do valor de uso. Significa o que isto? Significa que, em busca de status ou seduzidos pelos novos veículos, aqueles automóveis produzidos, eles são aceleradamente degradados, ou seja, são considerados como automóveis antigos. Daí que aquilo que deveria ser um bem de consumo durável torna-se cada vez um bem de consumo perecível. Aquela necessidade louca de se trocar de carro a cada 2 anos para não ficar com um carro que já tem 10 mil quilômetros rodados ou 15 mil quilômetros rodados. É necessário comprar um carro zero, tanto porque o carro zero é mais bonito, como também porque ele vai dar um certo símbolo de status para aquele que possui o carro do ano. Daí, dizer Lefebvre, esse bem de consumo durável se desvaloriza com extraordinária rapidez e chega a ocorrer que os fabricantes acelerem essa desvalorização. O objeto rei, ou seja, o automóvel, aquela coisa piloto, se destrói a si mesma. Jamais um objeto chamado durável alcançou um ritmo tal de autodestruição tão rápido. O capital que se investe na produção de um automóvel alcança, pois, uma rapidez de rotação acelerada, a autêntica rapidez de circulação do automóvel. Portanto, se produz um automóvel no qual se embute todas as tecnologias mais avançadas e, ao mesmo tempo, se trabalha para que aquele automóvel ele seja colocado quase que imediatamente em desvalorização, uma vez que é necessário produzir o carro em sintonia com o ano que está surgindo. É aquilo que geralmente vemos quando se fala este carro é ano 2022, modelo 2023, uma vez que já vai sair também o modelo 2023 puro, o modelo 2024 puro. Trata-se aqui de uma destruição das forças produtivas e mesmo uma destruição crescente de um bem de consumo durável. E tudo isso para manter aquela leitura de que o indivíduo possui status ou então de que está à altura do mundo moderno. Para Lefebvre, estes condicionantes colocam um problema ainda maior, na medida em que olhamos para o urbanismo moderno, uma vez que se procura adaptar as cidades a este meio de circulação individual que é o automóvel. Portanto, não se planeja a cidade para pensar a questão do uso coletivo, do público, e sim se planeja a cidade pensando em viabilizar a circulação daqueles instrumentos que são de uso individual, daqueles meios de locomoção que são de uso individual. Isto remete, por sua vez, Lefebvre, a pensar qual é o papel dos urbanistas e daqueles que passaram a ser chamados por tecnocratas. Dirá ele, os urbanistas se dividem hoje em técnicos da circulação e
estetas, ou seja, aqueles que querem fazer uma cidade aparentemente bonitinha, mas totalmente não funcional. Os urbanistas se dividem em técnicos da circulação e em estetas, que manejam em planos massivos contrastes de linhas, volumes e cores, como se o habitar, ou seja, desfrutar da vida urbana, se definisse pelo consumo destes contrastes espetaculares. Ou seja, é funcional o planejamento urbano que se estabelece e que está pautado fundamentalmente no visual e não nas necessidades reais para permitir a boa convivência ou a saudável existência no espaço urbano, se ignora o que é, prossegue ele, os urbanistas ignoram o que é um tempo social, um espaço social apropriado, e querem construir cidades novas sem levar em consideração as necessidades humanas reais. Daí Lefebvre estar apontando para a intensificação do anti-humanismo no mundo moderno. E este anti-humanismo é possível de ser verificado quando se olha para a maneira como se pensa o espaço urbano. Prossegue Lefebvre. O que se chama urbanismo não é outra coisa que um conjunto demasiado coerente, um sistema de estipulações e limitações que mantém esta atividade essencial ao nível estrito de um mínimo técnico, reduzindo o habitar, ou seja, o desfrute do espaço urbano, a uma função, o habitat, ou seja, se pensa a cidade apenas como um lugar onde se mora, e não um lugar onde se vive. Há uma grande diferença para Lefebvre nestas duas terminologias. O habitar implica pensar a cidade para o desfrute das potencialidades humanas. Não se trata apenas de ter uma casa, se trata também de ter ao redor desta casa teatro, cultura, esporte, lazer. Já o habitat é aquela situação na qual se reduz a existência do indivíduo a ter apenas uma moradia. É o que acontece, por exemplo, com estes conjuntos habitacionais modernos, colocados totalmente distantes dos espaços urbanos e nas quais os indivíduos não têm nada a fazer, senão nos dias de calor, sentar na calçada para ficar olhando a paisagem ou para ficar contando a quantidade de automóveis ou bicicletas que passam. Daí que os urbanistas, eles passaram a dar muito mais atenção ao habitat do que ao habitar. Isto configura ou expressa uma civilização cada vez mais inumana. Para Lefebvre, o anti-humanismo ou ausência de humanismo norteia o pensamento urbanístico moderno. A estes homens encarregados de estabelecerem os rumos ou de colocarem propostas para o espaço urbano, tendeu-se a nominá-los por tecnocratas. Aos homens qualificados de tecnocratas, por sua vez, se lhes atribuem aptidões e o dom da eficácia. É como se esses tecnocratas pudessem responder a todos os problemas que estavam sendo colocados pelo desenvolvimento das cidades mais modernas do pós-guerra, e como se eles apresentassem a solução definitiva. Aos homens qualificados de tecnocratas se lhes atribuem aptidões e o dom da eficácia, e mesmo o quase monopólio delas. Na leitura mais popular, estes tecnocratas, ou mesmo estes urbanistas, seriam capazes de descobrir as soluções técnicas aos problemas precisos colocados pela prática e
a partir daí, impor soluções. No entanto, diz Lefebvre, esses homens não existem. Se a vida urbana é dinâmica, também é dinâmica a necessidade da construção de soluções. Daí que não haveria cidades e soluções. Existiria sempre a necessidade de estar repensando continuamente o urbano, entre outras esferas da vida. Ainda que estes tecnocratas eles sejam incapazes de fornecer as respostas adequadas e definitivas, eles são compreendidos como individualidades que poderiam fornecer. Eles são compreendidos pelo grande público como individualidades que deveriam ser respeitadas, uma vez que detêm um certo conhecimento técnico. Lefebvre aponta ainda para um outro aspecto. Embora se olhe para os tecnocratas como os portadores de soluções, se esquece que, na verdade, os tecnocratas, eles obedecem ordens, e eles obedecem ordens daqueles que detêm os mecanismos do poder, ou seja, daqueles que detêm os mecanismos do controle social. Portanto, não são os tecnocratas que dirigem a sociedade, e sim aqueles que detêm o controle do capital. Ou, como diz Lefebvre, estes homens, ou seja, estes tecnocratas capazes de soluções mágicas, não existem. Além disto, eles não dirigem a sociedade, apenas eles tornam disponíveis certas técnicas de gestão do espaço social. Eles são convertidos em administradores que executam as ordens do poder político. Este, sim, dispõe de estratégias variáveis. Eles obedecem àqueles que possuem os mecanismos efetivos de controle da vida social. Daí que o poder, diz Lefebvre, o poder se impõe aos tecnocratas sem delegar as opções decisivas. Os tecnocratas propõem soluções aos problemas oficialmente reconhecidos e formulados por aqueles que detêm os mecanismos do poder. E este poder ele está organizado para gerenciar a vida pública. Este poder ele está organizado fundamentalmente no âmbito do Estado. Portanto, é a esfera estatal que, para atender a necessidades de desenvolvimento da sociedade capitalista, que define ou que propõe ou que reivindica aos tecnocratas contratados por estes que detêm os mecanismos de controle soluções mágicas para resolver problemas urbanos ou mesmo de outra ordem. Daí, observa Lefebvre, que a pretendida tecnocracia é nociva, não tanto por sua ação real, mas, sobretudo, pela sua imagem, a imagem que dá de si mesma para a sociedade. Ou seja, o tecnocrata se apresenta como se portasse efetivamente a capacidade de resolver problemas que não estão sob o seu controle efetivo, uma vez que esses problemas reais eles são equacionados no âmbito daqueles que detêm os mecanismos de controle da vida social. Segundo esta imagem que os tecnocratas constroem de si mesmos, eles seriam portadores de uma racionalidade social que havia amadurecido e que deveria reinar para todo o sempre. Ou seja, a sociedade ela produziu aqueles tecnocratas e aqueles tecnocratas deveriam ser respeitados, uma vez que eles detêm o conhecimento técnico necessário para aportar as respostas exigidas pelo mundo moderno. Esta crença, diz Lefebvre, é muito difundida na opinião pública e provém da propaganda, segundo a qual a racionalidade social está baseada em um conjunto de ideias. Daí que ele observa também que
no âmbito da tecnocracia, constrói-se uma certa ideologia, ou seja, um conjunto de ideias capazes de colocar a sedução dos tecnocratas para o grande contingente populacional, ou seja, a população olha, ou aquele ser da vida cotidiana mais básico, ou o conjunto dos habitantes de um determinado território, olham para o tecnocrata com admiração, uma vez que, na leitura daqueles contingentes populacionais, este tecnocrata tem as soluções necessárias, e se ele está falando, é porque ele conhece o que é o problema e qual é a solução necessária para um determinado problema. Portanto, os tecnocratas acabam por construir uma certa ideologia de justificação de si mesmo e de justificação da sua atividade no interior da vida social. Contudo, aqueles grandes contingentes populacionais não percebem que, assim agindo, na verdade, estes tecnocratas estão a serviço do poder, ou seja, a serviço daqueles que detêm efetivamente os mecanismos de controle da vida social. Leia-se, aqueles que comandam a dinâmica do capital. Observará Lefebvre. Os pretendidos tecnocratas organizam segundo normas que lhes fixam desde fora e por razões que nada têm que ver com a técnica, as cidades, os territórios, a circulação, as comunicações, o consumo. Por cima de uma imensa incoerência, paira uma ideologia da coerência, que seria a ideologia do sistema, sendo que esta ideologia do sistema nada mais do que é uma semi-planificação no sentido que busca atender a necessidades apenas imediatas da própria acumulação do capital ou da própria organização da vida coletiva para que o capital possa se reproduzir em escala ampliada. Apesar disto, prevalece o fetichismo no interior da vida social. E este fetichismo é o fetichismo da ideologia da racionalidade técnica. Ideologia da racionalidade técnica. Esta que oculta verdadeiramente a falta de aplicação da técnica à vida prática. Ou seja, sobre a aparência de resolver os problemas da vida prática, esta ideologia oculta que ela não está resolvendo as questões candentes das quais, efetivamente, os indivíduos necessitam para ter uma vida cotidiana mais saudável e uma vida cotidiana de fruição. Sob a aparência de que uma determinada administração pública vai colocar em circulação mais ônibus, não se discute como é necessário fazer para que os indivíduos não sejam mais transportados como se estivessem em latas de sardinha, todos exprimidos, ou então demorando 1, 2 horas para fazerem um percurso de 10 quilômetros até chegarem ao trabalho. A racionalidade técnica trabalha apenas com a ideia de que agora os ônibus são mais modernos e têm ar-condicionado, deixando de lado todos os outros agravantes que implicam você colocar estes ônibus biarticulados em circulação, ou mesmo a viabilidade destes ônibus circularem naquelas ruas estreitas que não podem mais ser ampliadas, uma vez que de lado a lado estão repletas de prédios. Prossegue Lefebvre observando o seguinte: o mito da tecnocracia tem consequências. Ao crer que as novas cidades respondem a imperativos técnicos, ao ignorar que as deficiências são de outra ordem, financiamento, lucros, estratégia política, os fracassos acabam desacreditando a técnica. Ou seja,
como aquelas soluções propostas pelos tecnocratas não apresentam resultados práticos para o conjunto dos indivíduos que deveriam ser beneficiados por aquelas respostas práticas, passa-se a ter uma ojeriza da técnica, passa-se a combater a técnica e não o uso inadequado da técnica. Portanto, não se incrimina, é necessário não se incriminar a técnica. É necessário retirar a leitura deste patamar. Não se compreende, pensando assim, que a técnica é negativa, não se compreende que os organizadores e organismos responsáveis acumulam os signos da tecnicidade, da racionalização puramente técnica, quando para esconder a ausência de uma técnica efetiva. Ou seja, Lefebvre está apontando aqui para o seguinte: a técnica em si não é boa nem ruim. O uso que se dá à técnica, sim, pode aportar soluções positivas ou negativas. No entanto, na medida em que a técnica está voltada apenas para atender a necessidades práticas imediatas, que seriam aquelas de viabilizar a acumulação do capital, as soluções propostas acabam sendo soluções que rebatem negativamente para os grandes contingentes populacionais. Daí, esses grandes contingentes populacionais olharem para a técnica com desconfiança ou com o nariz torcido. Ou seja, quanto mais técnica se coloca nesta cidade, pior a cidade fica. Melhor mesmo eram aqueles tempos onde não existia o espaço urbano. Portanto, se inverte a discussão do problema. Se acusa aos tecnocratas, neste sentido, de toda a classe de erros e, por seu intermédio, se ataca a própria técnica. Se perde de vista, diz Lefebvre, as possibilidades abertas pela técnica. O realizável passa a comparecer no plano da consciência imediata como se fosse apenas uma utopia, no pior sentido do termo. Ou seja, seria bom que a técnica pudesse beneficiar a todos os indivíduos. No entanto, sabemos que não é isto que a técnica produz. Por quê? Porque se confunde a técnica com as decisões tecnocráticas comandadas pelas necessidades da acumulação de capital. Quanto mais a técnica vai sendo utilizada neste sentido mais tecnocrático, portanto, neste sentido de atender às necessidades mais imediatas, que não são as necessidades dos grandes contingentes populacionais, mas sim daqueles grupos ou de instâncias que detêm os mecanismos de controle da vida social, leia-se as classes dominantes, mais e mais é possível que se desenvolva um anti-humanismo ou um pseudo-humanismo. E mais se torna possível também que, diante desta percepção fetichizada do que é a técnica, os grandes contingentes populacionais invistam contra a implementação de novas técnicas para o espaço urbano ou para a vida coletiva. Para Lefebvre, a questão da tecnocracia não é um problema apenas no âmbito da direita. Tornou-se um problema também no âmbito da esquerda. Aqui ele está olhando ainda para a existência da União Soviética e de como o modelo soviético também optou por soluções tecnocráticas, muito embora não se possa confundir, não se pudesse confundir o que era o regime soviético com o modo de produção capitalista, ambos acabaram capitulando à tecnocracia. É a isto que ele começa a discutir na parte final deste capítulo 2 do seu livro Contra os Tecnocratas. Dirá ele, as pessoas chamadas de direita ou reacionárias parecem pensar que há duas classes de tecnocratas, os bons e os ruins, os benéficos e os perigosos.
Estes últimos, ou seja, os perigosos, seriam aqueles que partilham das ideias de esquerda, aqueles que obedecem ao comunismo. Estes teriam um acúmulo de ideias perversas, destrutoras da sã tradição, das recordações, das normas da sociedade, sob um manto da técnica. Ou seja, a crítica da direita, ela investe contra todas as soluções que estavam sendo propostas por aqueles teóricos identificados com o comunismo ou que estavam no chamado leque da esquerda. Por sua vez, aqueles que se identificavam com a esquerda e que se contrapunham com aquilo que nominavam por pensamento de direita, também não escapavam de erros ou de equívocos ao pensar a técnica. Dirá Lefebvre, a esquerda parece pensar que o reino da técnica virá graças a ela, ou seja, basta ter uma sociedade que caminha para o comunismo que todos os problemas seriam automaticamente resolvidos. Segundo a esquerda, os homens de direita que prometem a eficácia técnica não querem e não podem cumprir suas promessas, simplesmente pelo fato de serem capitalistas. Portanto, estes que controlam os mecanismos de poder na sociedade capitalista seriam incapazes, efetivamente o são, de estabelecer a planificação adequada, a satisfação adequada das necessidades sociais, a racionalização da vida social, internacional e nacional, etc., o que só seria possível pela sociedade comunista soviética, uma vez que ela estaria orientada por outros parâmetros, ou então para aqueles que partilhavam dos valores defendidos pela sociedade soviética, veio a antiga União Soviética, que se desagregou em vários outros territórios nacionais com o fim da famosa União Soviética, no tempo da Glasnost, tudo mais, no tempo em que Gorbachev se encarregou de encaminhar a dissolução daquela unidade política que até então existia. A esquerda corresponde, na leitura destes teóricos de esquerda, a esquerda corresponde controlar a entrada à Terra Prometida. No entanto, ambas as tendências acabam concordando em um ponto de fato. E este ponto é o fato de que ambas as tendências acabam fazendo o culto à tecnocracia, ou seja, trabalham com a ideia de que a técnica, a planificação vai resolver tudo. Nada se assemelha mais a um tecnocrata de esquerda que um tecnocrata de direita e vice-versa. A esquerda chamada revolucionária ou comunista, nesse sentido, não escapa também ao mito da tecnocracia. Ela está sensibilizada pelo prestígio da planificação autoritária e por algumas determinações ideológicas enrijecidas. Uma delas foi a apropriação dogmática do marxismo. Nesse sentido, a tecnocracia, tal como é pensada, ou tal como ela é vista, ou seja, como corpo de individualidades capazes de encaminhar soluções técnicas definitivas, não é solução, nem se for pensada desta maneira no leque da chamada direita, quanto no leque da chamada esquerda. É necessário outro parâmetro para se pensar a civilização moderna. E este parâmetro, ele está norteado pelo abandono desta ideia da técnica pura ou da técnica como planejamento definitivo da vida social. É necessário abrir a discussão sobre a técnica e sobre os tecnocratas para pensar adequadamente o mundo moderno. Com estas reflexões, Lefebvre encerra as suas considerações neste capítulo 2, Os Mitos da Tecnocracia. Capítulo este que traz questões importantíssimas para pensarmos ainda hoje o mundo moderno, na medida em que hoje
no mundo moderno. Quando temos campanhas eleitorais, a primeira coisa que os candidatos procuram apresentar é o fato de que eles possuem conhecimento técnico, trabalharam em planejamento, exerceram vários cargos públicos e, portanto, estão aptos a desenvolver uma administração racional da sociedade. É contra estas leituras maniqueístas mecânicas que Lefebvre está investindo aqui em suas reflexões contra os tecnocratas. Ressalte-se mais uma vez que Lefebvre não está condenando a técnica, e sim o uso tecnocrático da técnica. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, ainda que por vezes seja bastante árdua a leitura de Lefebvre. Fica aqui um convite para que este autor seja retomado em vários de seus textos, uma vez que traz inquietações importantes para pensarmos a nossa vida cotidiana, tal como ela se desenvolve aos nossos olhos. Até uma próxima.